aí, meus betas, tudo bem com vocês? Bom, eu sou Verônica Scott, como deve ter dado para imaginar, já que você está aqui nessa rede social. Mas caso você não me conheça, eu sou Verônica Scott, sou uma mulher trans e eu pensei muito em relação a gravar ou não gravar esse vídeo, como que eu gravaria, o que eu expressaria, como eu expressaria. Eu pensei na questão de qual seria a plataforma que eu postaria esse vídeo, principalmente porque é um vídeo muito pessoal. Eu não vou postar, eu sei que das opções eu não vou postar no YouTube, porque o canal está passando por um rebranding, então por mais que ainda tenham alguns vlogs brincando e tudo mais, o foco agora vai ser mais conversar sobre livros, filmes, séries, músicas, artistas e por aí vai. E eu acho que esse assunto ele é muito pessoal, mas ao mesmo tempo ele é muito público, porque eu sei que não é só eu que passei ou passo por isso. Começo de conversa. Nos últimos tempos eu tenho percebido que a minha disforia tem crescido muito, muito, muito mais. Vamos lá, para começo. Vamos no começo. Desde os meus 3 anos, 4 anos, eu tenho muita dor testicular, né? Mas só que é considerado leve, considerado moderado, sei lá, tipo nível 3 de 10, vamos dizer assim, sempre foi isso. E eu sempre tive a disforia em relação à genitália, mas eu não entendia nada disso, porque na minha época, eu nasci em 93, então não sabia sobre termos, não sabia sobre assuntos, e mesmo as pessoas e as informações existindo ali, eu não tinha contato com isso, com essas informações. Não é como a criança de hoje, em 2024, que já sabe, já nasce com o celular na mão, já sabe, já tem o poder da informação ali, é só abrir a tela do celular, clicou, já tem informação ali. Era necessário assistir televisão, ouvir rádio, ler jornal, ler revista, essas coisas. Então eu não tinha acesso a isso e eu já tinha uma disforia muito grande. E conforme eu fui crescendo, eu fui vendo o meu corpo de uma forma geral. E é importante falar que durante a minha adolescência eu tive um pico de produção hormonal, na qual o meu peito esquerdo ele super desenvolveu, enquanto o direito não. O que, obviamente que esse é um termo extremamente errôneo, eu estou usando esse termo aqui só para simplificar a situação, só para deixar claro, tá? O peito esquerdo virou um peito, cresceu como um peito de mulher, e o direito é um peito de homem, tá? Não existe essa coisa de peito de homem, peito de mulher. Obviamente que socialmente falando, um peito mais liso, um peito mais seco, mais enxuto é um peito masculino, que é um peitoral masculino. E o peito mais avantajado é o peito de mulher, que são os seios, na verdade, né? E por aí vai. Então, por causa dessa desregularização hormonal, um lado cresceu demais e o outro ficou normal para um menininho, né? Só que até essa questão sempre eu tive disforia. Lá no começo eu apresentei esse sentimento, enquanto a diferença era pouca. Quando eu percebi que tinha crescido um pouco mais, eu sentei, eu conversei, né? Eu manifestei o meu descontentamento, mas viraram para mim e falaram: não, mas isso é normal, quando crescer isso daí vai mudar, isso daí vai embora e tal, que é a famosa ginecomastia. Bom, quem conhece sobre o assunto sabe que não é tão fácil assim, que
Após a ginecomastia, as pessoas precisam passar por cirurgia para poder fazer um alinhamento peitoral e tal. Só que para mim é muito mais complicado essa relação da ginecomastia, porque um homem que tem a ginecomastia, ele vai pegar e ele vai fazer um procedimento para retirada do excesso, para se normalizar num peitoral nivelado, masculino. Mas eu sou uma mulher trans. Então, para mim, teria que ser um procedimento inverso. Ao invés de eu diminuir a mama que está grande, eu tinha que aumentar a mama que está pequena, obviamente. E tudo isso vem somando com o tempo, a ponto de que a cada dia que passa, eu tenho me sentido muito, 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 muito mal, né? A minha disforia tem crescido muito mais. E aí veio um baque maior. Recentemente, quem me acompanha nas redes sociais viu, eu fui diagnosticada com a síndrome de Fournier. Não vou trazer detalhes sobre a síndrome de Fournier aqui, porque eu tô programando um conteúdo exclusivo para falar sobre a síndrome de Fournier e o efeito colateral em mim, no sentido fisiológico, físico, né? Não psicológico, mas o físico e tal. Então eu vou deixar isso para depois. Mas assim, basicamente eu precisei fazer uma cirurgia na onde arrancaram o meu saco inteiro, a bolsa escrotal inteira, e arrancaram um pedaço do testículo. Lembra que eu falei no começo sobre a dor testicular que eu tenho desde criança? Pois é, ela piorou 6 vezes mais depois dessa cirurgia. Eu conversei com um cirurgião depois, eu falei, arranca os testículos de uma vez, arranca os 2, tá doendo muito, dói muito. Ele virou pra mim e falou, não, a gente tirou a parte que tava com a infecção, vamos ver, se for necessário, mais pra frente a gente faz outro procedimento. Enfim, passou, né, a síndrome de Fournier é uma cirurgia cujo o tratamento dela é feito aberto, então a cirurgia ficou aberta, ela foi cicatrizando, não pôde ser fechada, entendeu? Você não vai ver, por exemplo, uma cicatriz com sinais de pontos, porque não pôde ser fechada, porque arrancou o saco inteiro. Os testículos ficaram ali expostos. E foram ali 2, 3 meses de recuperação até fechar a reconstrução da pele e ela fechar tudo. Ou seja, depois disso, eu me senti muito mais lixo, porque todos os dias agora eu preciso conviver com uma dor testicular que antigamente era nível 3 de 10 e hoje é 7 de 10. E não adianta tomar remédio, toma tramadol, morfina, paracetamol e não adianta. Só Deus sabe o quanto que me dói, é tipo encostar. Eu tô sentado aqui, eu tô com uma cueca box, né? Só o encostar da cueca box na área dói demais. E aí eu voltei no hospital e tal, né, com muita dor, manifestando essa dor. Eu falei o fato de, mesmo com medicações, a dor não passar. Bom, a cirurgiã me passou um remédio julgado neurológico, como se dizendo que isso é uma dor psicológica e não uma dor real. Tipo assim, mano, dói muito, 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 muito. Obviamente que eu não vou expor aqui. Assim, talvez eu coloque isso daqui em 2 plataformas. Mas eu ainda não sei. Talvez nessa segunda plataforma eu coloque imagens que mostre detalhes, né? Porque aqui em si não se pode, afinal de contas é uma cirurgia que mostra partes íntimas, né? Mas por que eu quero falar sobre isso? Porque eu acho que a saúde
aliás, o sistema de saúde inteiro tá problemático, mas eu acho que os médicos eles precisam ser melhores preparados para situações como essa, ou como situações focadas no público trans, né, na comunidade trans em si, seja a comunidade trans binária ou não binária. Não sei o que é binário ou não binário. Trans binário ou é homem ou é mulher. Trans não binário, né, são as pessoas que são agênero, bigênero, gênero fluido, gênero neutro e por aí vai. Ou seja, é tudo o que foge da regra ou homem ou mulher, ok? E eu venho percebendo que desde 2016, não é hoje, 2024, eu tenho 31 anos, né? Eu venho desde 2016 correndo atrás, implorando, literalmente implorando por ajuda, né, do sistema público de saúde. Afinal de contas, eu não tenho condições de ter um convênio. Se eu tivesse condições de bancar um convênio, se eu tivesse nascido numa família rica que pode bancar as cirurgias, talvez eu não teria, não estaria passando por todas essas situações, porque lá em 2016 eu já, lembrando que em 2016 eu estava com 23 anos. Então eu já tinha super entendimento sobre mim, sobre quem eu sou, sobre como eu sou. Lembrando que, desde criança, eu sempre tive uma disforia. Eu sempre senti que aquela área não pertencia a mim. E eu vim procurando ajuda. E pra mim foi muito zoado, porque assim, pelas regras, você precisa viver publicamente há pelo menos 1 ano como a identidade que você tem, né? Com a identidade que você identifica, vamos dizer assim, e não com a identidade que foi imposta a você ao nascimento. E pra mim tá ok. A gente, inclusive, quem vai no canal do YouTube, tem vídeos extremamente antigos lá em que eu falo sobre o assunto. Tem um vídeo que foi gravado em 2023 que eu basicamente saio do armário para essa situação. E durante esse tempo eu passei por psiquiatra, eu passei por psicólogo, mas assim, eu sempre quando estava perto de chegar em 1 ano de tratamento, os profissionais e tal, eles viravam e falavam: não, então, a gente acha que já tá tudo certo, tá tudo de boas, a gente vai te dar alta porque eu acho que tá bom. Só que um dos processos lá, se você for no convênio, é 1 ano, mas se você é pela saúde pública, você precisa de pelo menos 2 anos de acompanhamento com psicólogo e psiquiatra. Eu tive e tudo mais. E inclusive esses tempos atrás eu tava pensando em mandar uma mensagem pra Suzana, que foi a minha última psicóloga, maravilhosa, incrível. Quem leu o livro Sou Vulnerável Demais, o que eu era antes de mim, vê que eu falo da Suzana lá, porque é uma profissional maravilhosa. Tinha hora que eu até esquecia que ela era minha psicóloga, porque parecia mais que ela era uma amiga que eu tava batendo um papo, tava desabafando. Só que eu não lembro o tempo que eu fiz terapia com ela, eu não lembro de a gente ter trabalhado o assunto da minha disforia e do quão necessário é pra mim, tanto psicologicamente quanto fisicamente, as cirurgias corretivas, né? Que é a cirurgia de adequação da genitália para o gênero feminino e o da prótese de mama. Esses são os 2 procedimentos que eu sinto. E a raspagem do pomo de Adão são as 3 cirurgias que eu vejo extremamente necessário em mim para eu me sentir melhor comigo mesma. Só que aí que tá, eu poderia, eu pensei inúmeras vezes em mandar mensagem para Suzana e perguntar se ela poderia
fazer um laudo sobre o que foi observado em relação à minha transexualidade e à nossa terapia. O problema é que a gente não conversou, eu não lembro da gente ter conversado, porque vieram várias coisas, veio toda a turbulência do meu relacionamento com o David, fim do meu relacionamento com o David, o começo do meu relacionamento com o Rick, o meu relacionamento com o Rick e tal, e outros afins, mas eu não lembro da gente ter trabalhado isso, porque essa questão, sabe, de parecer que não existe apoio lá fora, que quando eu tava com alguém que ia me apoiar, ia me ajudar nesse processo, eu não conseguia falar direito. Eu falei sobre estupro, eu falei sobre depressão, sobre traumas e tal, mas eu não lembro de ter falado, justamente porque eu sei que com os profissionais anteriores eu falei sobre a questão, inclusive teve a Carol, né, foi minha psicóloga durante um ano, ela assim, eu lembro que a gente trabalhou, ela me questionando sobre a minha identidade e não sei o que mais, e falando sobre o assunto, a gente trabalhou sobre esse assunto, mas assim, quando, sabe, eu perdi totalmente a esperança, porque, vamos falar a verdade, esse é um processo que eu venho pedindo socorro desde 2016, lembrando que eu já me entendia muito antes disso, mas eu lembro até uma vez que eu virei pra minha melhor amiga da época, né, a Isabela Patini, e falei pra ela, nossa, eu tava na casa dela e falei, nossa, eu quero muito fazer a cirurgia pra arrancar o blá blá, né? E ela ficou tipo, nossa, mas você vai arrancar mesmo e tal, sabe, não é uma coisa de hoje, não é uma coisa que foi, ai meu Deus, está na moda ser trans agora, eu vou ser trans. Não, eu sempre estive. Eu tive todo um processo da qual eu não podia falar publicamente sobre a relação do ser uma mulher trans, né? Lembrando que eu me identifico como uma mulher trans não binária, ok? Uma mulher trans não binária, para deixar claro. Então, pra mim foi muito mais, não vou falar mais fácil, foi menos difícil me assumir publicamente como uma pessoa não binária do que como uma mulher trans, né? Porque, querendo ou não, infelizmente, por causa dessa imagem que eu tenho hoje, as pessoas, em qualquer lugar que eu vou pisar, as pessoas vão me ler como um homem cis, entendeu? A não ser quando eu tô em eventos de pessoas trans, que aí as pessoas pensam que eu sou um homem trans. E ok, né? Mas enfim, se eu tivesse recebido, se os profissionais da saúde e o sistema de saúde em si, no contexto geral, tivesse se preparado e estivesse se preparando, gente, eu não estaria passando por essa situação, porque assim, são 2 anos mínimos aí no SUS para você fazer o acompanhamento multidisciplinar. Psicólogo, psiquiatra, assistente social e tal. Precisa ter pelo menos 1 ano de hormonização. Hoje, agosto de 2024, é importante dizer que eu faço hormonização. A hormonização já tem um pouco mais de 3 anos, tá? Eu fiquei agora, nesses últimos 6 meses, 7 meses, sei lá, 8 meses, já até perdi a conta. Mas enfim, desde dezembro de 2023, eu não tenho tido acesso aos hormônios, porque eu preciso passar com o endócrino, e o endócrino, ele teve uma situação lá contratual entre ele e a clínica que ele trabalha, e eles estavam precisando resolver esse lance contratual antes de qualquer coisa. Inclusive, pro dia que eu estou gravando, daqui 2 dias, pra mim, que eu estou gravando, eu não lembro que dia é hoje, mas enfim, tipo assim, hoje é uma quarta-feira e na sexta-feira eu vou ter
uma consulta de retorno com ele, né, com o endócrino, com o Stefano, que é um médico incrível, é um endócrino maravilhoso, tanto de coração quanto de profissionalismo, e eu adoro ele demais. Então eu vou passar por essa consulta, ele vai prescrever os hormônios de novo, eu vou poder ter acesso a esses hormônios de forma gratuita, né? Mas aí eu vejo um contexto anterior, que tipo assim, se eu tivesse tido essa ajuda lá atrás, muito da minha disforia e dos meus problemas emocionais, depressão principalmente, e ansiedade, estariam bem menores, talvez nem existiriam, principalmente, assim, falando nesse assunto, provavelmente não existiriam, porque, olha, 2 anos com acompanhamento multidisciplinar, e aí você tem aí uma espera de pelo menos uns 10 anos na fila da cirurgia, ou seja, você coloca aí 12 anos, desde 2016, isso significa que tem 8 anos. No pior cenário, eu teria que esperar mais 4 anos se eu tivesse recebido esse atendimento. E não foi, eu sei que não foi má vontade, porque eu ia na UBS, eu pedia encaminhamento para o endócrino, falando sobre o assunto, né, que eu queria começar a hormonização, que eu queria fazer a cirurgia e tudo mais. E eles me encaminhavam para o endócrino, só que não tinha profissional especializado nessa área, não tinha profissional com conhecimento. E hoje eu fico muito com o pé atrás em relação a voltar a fazer terapia, e que inclusive o meu psicológico ele tem me ferrado muito em relação a isso, porque todas as vezes que tem alguma consulta com psicólogo ou psiquiatra, o meu corpo demonstra algo físico que traz um resultado negativo que me impede de passar por essa consulta. Um exemplo claro foi, eu tinha consulta com um psicólogo e com um psiquiatra, e faltando coisa de 4 dias, eram dias separados, né? Eram dias diferentes. Assim, 4 dias antes, eu não lembro se era o psiquiatra ou o psicólogo que era primeiro, mas eu sei que assim, faltando 4 dias antes da primeira consulta, veio a síndrome de Fournier. E eu fiquei no hospital, ou seja, o psicólogo e o psiquiatra estavam marcados para a mesma semana. Ou seja, na data do psicólogo e do psiquiatra, eu estava internada no hospital me recuperando da síndrome de Fournier. Entendeu? E gente, é uma situação muito, muito, muito complicada, porque eu não tenho me sentido eu mesma, sabe? Eu tenho percebido que conforme o tempo passa, o desespero no meu coração também passa, porque, gente, eu tenho 31 anos, entendeu? É diferente o meu processo de recuperação quando eu tinha 23, quando eu tinha 26 anos. Entendeu? É diferente o meu processo de quando há 8 anos atrás. Entendeu? Poxa, 23 anos, cara, 23 anos. O meu processo de recuperação era muito maior, meu processo de recuperação era muito melhor. O meu psicológico, apesar da disforia, meu psicológico, ele trabalhava muitas coisas melhores. Porque o que acontece? Eu fui me relacionando com pessoas ao longo desse tempo, mas eu não me sentia ali presente, sabe? Muitas vezes eu entrei em relações e relacionamentos com uma puta de uma carência, porque eu precisava de alguém que me validasse, eu precisava de alguém que falasse que, tá, eu tenho valor, eu sou tal. E não é assim, sabe? Não é tão fácil assim. Pra quem conhece, essa é uma
uma coisa que eu não contei pra ninguém. Recentemente, bom, quem me conhece, que me acompanha mais tempo, sabe que eu sou uma pessoa comprometida e tal. E recentemente, uma pessoa do meu passado, que por mais que ela não enxergue isso, ela me fez muito mal, muito, muito mal, porque foi um dos meus abusadores sexuais, foi um dos que mais me machucou fisicamente, no sentido, sabe, físico mesmo, não só emocional, mas físico. Ele me mandou mensagem e começou a falar que pra ele eu sempre fui a mulher dele e não sei o que mais e tal. Cara, é complicado. Primeiro que eu sou uma pessoa comprometida, eu uso uma aliança, eu gravo vídeo com a aliança, e tirando a aliança, pra quem me acompanha sabe que eu tenho tatuado, né? A minha aliança de verdade, isso daqui é só em público, porque a minha aliança de verdade é uma tatuagem. Quem conhece a história do Rick já sabe e tal. Mas aí ela veio me falar sobre essa situação de você era a mulher dos meus sonhos e tal, não sei o que mais. Primeiro, que quando aconteceu a situação, o período que aconteceu, eu era criança. Eu não era um jovem, eu não era uma adolescente, eu era uma criança. Quando essa pessoa ia na minha casa e fazia as coisas que fazia comigo e da forma que fazia comigo, eu era uma criança. Em momento nenhum ele percebeu isso. Parece que o cérebro dele achava que, tipo assim, eu vou pegar e é isso, e que se dane qualquer pessoa que não concorde. Tão complicado. Mas aí eu fico pensando numa situação que vai, tipo, muito mais além disso. Porque eu me mantive num armário em relação à minha transfeminidade por causa de pessoas que eu amei muito, pessoas que eu amo e que são importantes pra mim, mas que, sei lá, eu sempre pesou em mim o possível efeito colateral, o possível sentimento que é, por exemplo, meu pai Marcos, que é meu pai de criação, que eu amo demais, né? Durante muitos anos foi e vai continuar sendo um tipo de super-herói pra mim, né? Sempre me apoiou em várias situações, mas existem algumas brincadeiras e algumas falas dele que não é de maldade, dá pra ver que não é de maldade, mas são brincadeiras extremamente transfóbicas, extremamente LGBTfóbicas, mas pro ambiente que ele vive, aquilo é tão normal que não tem como. E aí eu fico pensando, tipo, eu não sei o que falar. Eu não sei. E aí ele fazia as brincadeiras e eu ia relevando, eu não podia falar. Então eu sempre tive pavor de falar, tipo, o cara me viu nascer, o cara me viu crescer e tudo mais. Aí como que eu vou falar pro cara, então, você sabe que assim, eu não sou seu filho, eu sou sua filha, sabe? Depois de anos ele se acostumando com a imagem masculina, a ideia de ter um filho, entendeu? Tudo bem, ele tem outros filhos, que são os filhos biológicos dele, sim, mas durante muito tempo, no meu psicológico, foi muito problemático, porque eu falei, logo o filho adotivo vai falar que é trans? Vai falar que é uma mulher, não é um homem? E aí? Então eu sempre tive muito medo, tanto é que esse é um papo que eu nunca tive com ele, eu nunca tive coragem de falar, e é uma coisa que me dói todos os dias, porque eu queria poder abraçar o meu pai e ele abraçar a filha dele, não o filho dele. O que é, inclusive, é um ponto bem importante, porque para quem me conhece,
sabe que por causa da disforia e das situações que eu passei na vida, principalmente em relação ao abuso sexual, eu fui perdendo... não perdendo a necessidade, mas assim, eu comecei a ter bloqueios em relação a pessoas me abraçarem, entendeu? Então não é qualquer pessoa que pode me abraçar, não é qualquer pessoa que eu me sinto confortável. Tem pessoas que vêm me abraçar, eu me sinto extremamente desconfortável, eu me sinto extremamente mal. Mas o meu pai é uma pessoa que eu abraço, todas as vezes que eu tenho chance de abraçar, eu abraço, mas com meu coração falando, eu te amo, e ao mesmo tempo meu coração e minha mente falando, vou dar esse último esse abraço bem forte, porque pode ser a última hora que ele descobrir que eu sou uma mulher trans, e talvez ele não me aceite, talvez ele preferisse ter um filho do que uma filha trans, um filho cis do que uma filha trans, entendeu? Porque afinal de contas, até onde eu sei, eu só tenho irmãos por parte dele, eu não tenho nenhuma irmã, até onde eu sei, pra deixar claro. E outra pessoa que me fez, que assim, fez muito mal, duas outras pessoas que fizeram muito mal pra mim, foi o meu irmão mais velho, porque ele sempre foi meu super-herói, ele sempre foi uma pessoa que eu admirei muito, 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 muito mesmo. Uma pessoa que eu amei com todo o meu coração. Só que aí teve uma vez que ele virou e falou pra mim que se eu quisesse andar com ele, eu teria que arrumar uma namorada, porque ele não ia andar com gay. Bom, eu arrumei uma namorada, eu gostava dela, mas eu não a amava no começo, entendeu? Porque existia uma pressão muito grande em mim de arrumar uma namorada pra me sentir aceito pelo meu irmão, que eu arrumei uma namorada. Eu gostava dela, eu admirava ela, mas não a amava. Eu aprendi a amar, eu aprendi a amar. Só que eu deixei a pressão sentimental, emocional, psicológica ser tão grande, que esse relacionamento foi se destruindo. Graças a Deus se destruiu, porque hoje ela tá casada, ela tá feliz, ela tem o que eu não poderia dar pra ela, né? E pra mim foi muito complicado, porque até isso, imagina eu falar, então, meu anjo, tem uma complicação aí, a gente vai complicar um pouquinho mais a situação. É que você não tem um irmão gay, você tem uma irmã pansexual, entendeu? E foi muito complicado, continua sendo muito complicado, porque é um assunto que todas as vezes... Primeiro que eu não encontro com meu irmão, eu não falo com meu irmão, eu e meu irmão a gente não tem contato, é muito difícil, o que me dói muito, muito, muito mesmo, porque ele sempre foi meu herói, ele sempre foi tipo meu parceiro de vida. A gente brigou muito quando criança, mas é normal, a gente é irmão, porra, entendeu? É 1 ano de diferença, então você imagina. E eu sempre fui a criança mais emotiva, então tinha uma discussão, tinha uma briga, tinha uma coisa, eu ia me esconder atrás do sofá pra chorar, entendeu? Eu não era o tipo que ia bater de frente pra brigar e tal, eu ia chorar, porque sempre foi a minha forma de defesa, de certa forma. Enfim, e quando eu tô no mesmo ambiente que ele, eu me sinto obrigada, não que ele tenha falado isso, mas por causa dessa atitude dele lá no passado, que não consegue sair do meu coração. Eu já trabalhei isso em terapia e não sai, sempre volta com uma pancada gigantesca. Eu não consigo falar com ele. Como que eu vou falar pra ele que o irmãozinho que ele dizia amar, na verdade é uma irmãzinha, entendeu? E aí, ainda dentro dessa cúpula, vamos dizer assim, tem o meu primo, Simon, que inclusive eu tenho o nome dele tatuado aqui, porque desde
muito criança, eu sempre falei que se eu tivesse que casar com alguém, eu queria casar com o Simon e com a Pamela, que são os meus primos, que eu sempre amei muito, 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 eu sempre vou amar, né? Eu sempre falei que se eu tivesse que casar com um homem, seria com o Simon, e se eu tivesse que casar com uma mulher, seria a Pamela. Mas isso assim, eu lá com os meus 10, 11 anos, eu já falava isso, só pra vocês terem noção. E aí, teve um aniversário meu que eu convidei meu irmão, convidei meu primo e tal. E eu fiquei lá esperando e ninguém apareceu. Depois eu descobri que esse meu primo e o meu irmão, eles foram sim no karaokê. Só que por causa de ter pessoas LGBTs, eles foram embora, eles não quiseram ficar. Eu nem vi, eu não ouvi, não recebi uma mensagem deles. Eles apareceram e falaram: ah, tem viado, vou embora. E eu não sei o que passou na cabeça deles, eu não sei o porquê que eles fizeram isso, mas isso foi uma ferida que abriu em mim. Mas eu continuei amando e tal, continuei fazendo questão de tê-los por perto. Só que isso foi mexendo, conforme a minha disforia foi crescendo, essa situação também foi mexendo muito comigo, foi me machucando muito, a ponto de que eu, com o Simon, todas as oportunidades que eu tinha de agarrar ele, eu agarrava, eu abraçava e não queria soltar. Tanto ele quanto a Pamela. E aí teve... Meu pai, Marcos, faz aniversário em dezembro, então teve toda a situação lá do Natal, na casa dos meus tios. E depois meu irmão tava lá e falou: a gente vai cantar parabéns surpresa pro pai, vamos? Eu falei: tá bom, vamos. E aí na hora de ir embora, o Simon queria que eu desse um abraço nele, mas eu não conseguia dar. Aí ele: vem, e não sei o que mais. Eu falei: não gosto de abraço. Não, mas ele você abraçou, porque eu tinha abraçado meu pai. Eu falei: mas ele é meu pai. Ele: mas você tem meu nome tatuado, então eu posso receber abraço. E eu falei: tá bom, dei um abraço. Só que tipo assim, mano, pra mim é extremamente doloroso, porque as pessoas, elas têm ali o primeiro crush, geralmente, num famoso, numa famosa, talvez num professor e tal, que é aquelas coisas, sabe, que o meu primeiro crush na vida, minha primeira paixão na vida foi, na verdade foram duas paixões, duas pessoas numa só, entendeu? Que é a Pamela e o Simon. Sempre foram minhas paixões maiores, assim, os amores da minha vida. E sabe, chegar perto do Simon hoje, pra mim, é doloroso, porque me vem essa lembrança do passado. Não que ele vá ser escroto, que ele vá ser transfóbico comigo, ou coisa do tipo. Longe disso, ele não é assim. Ele é uma pessoa maravilhosa e tudo mais. Mas por causa daquela atitude que no meu coração foi lida como LGBTfóbico, que eu passei um mês esperando pra ter as pessoas comigo comemorando meu aniversário num karaokê, pra gente poder cantar, comer, beber, conversar e tal, e descobrir isso. Falei: mano, como que eu vou chegar pro Simon e falar: então, é que na verdade eu não sou um homem cis, eu sou uma mulher trans. Eu tenho pavor. E eu sei que é um negócio que eu preciso trabalhar comigo, porque é quem eu sou, é o que eu sou, é como eu sou, e eu tenho muito orgulho de ser uma mulher trans. Eu sou uma mulher, eu me sinto uma mulher, não importa se as pessoas me leem de forma diferente, me leem com outro gênero, eu me leio, eu me vejo, eu me sinto sendo uma mulher, e eu sou Verônica Scott, entendeu? E eu amo isso. Mas a disforia tá me matando. E essas pessoas que eu amo, eu não conseguir ter coragem de conversar sobre o assunto, me mata mais ainda.
Porque eu queria, assim, conseguir abraçar o Simon, agarrar o Simon igual eu fazia quando eu era criança, abraçar meu irmão como eu fazia quando eu era criança e tal. Eu consigo abraçar o meu pai sem problema e tudo mais, mas também evito porque todas essas brincadeiras que o meu coração lê como LGBTfóbicas, elas criam uma pequena barreira que cada hora vai crescendo mais, sei lá, sabe? E é diferente, por exemplo, a Pamela. A Pamela, ela me abraçou. Eu nunca conversei com ela sobre o fato de eu ser uma mulher trans, mas ainda quando existia a imagem de homem gay, vamos lembrar que eu nunca fui um homem gay, mesmo antes de eu me assumir uma mulher trans, eu já me identificava como uma pessoa pansexual, ou seja, mesmo se eu não fosse uma mulher trans, eu seria um homem cis pansexual e não gay, ok? Eu sempre me relacionei com homens, mulheres, eu sentia prazer, eu sentia desejo igualmente, entendeu? Não tem essa de, ficava com mulher só pra disfarçar, não. Nunca foi isso. Todas as mulheres que passaram pela minha vida, que eu quis que estivesse na minha vida, é porque eu amei, porque eu me apaixono por seres humanos e não por genitália, não por gênero ou sexualidade, sim pelo coração, ser humano, sabe? Pra mim, vale muito mais um coração e um cérebro bem desenvolvido do que uns seios grandes ou um falo grande. Porque, meu anjo, eu vou falar, e desculpa porque vai parecer escroto demais, mas assim, se for por questão de falo, gente, eu compro consolo. Eu vou lá, eu mesmo me estimulo, eu mesmo me dou prazer, eu não tenho dor de cabeça, eu não tenho estresse, entendeu? De me colocar na posição de compartilhar minha vida com uma outra pessoa. É complicado. E tudo isso somado à disforia só me faz ser uma pessoa sozinha. Ser uma pessoa só. Porque, primeiro, eu não sinto que eu vá conseguir encontrar algum dia de verdade alguém que vai me amar. Principalmente por eu ser quem eu sou. Existe esse medo e aí, esse vídeo era pra falar sobre, esse vlog era pra falar sobre a questão da minha disforia de genitália, minha disforia de gênero, e sobre o quanto esse processo de depender do serviço público de saúde tem causado efeito colateral negativo na minha vida. Mas aí eu fui para outras áreas e tal, peço desculpa. Mas assim, eu me percebo mais, eu percebo o quão é doloroso cada dia. E um médico se negar a fazer a retirada dos testículos, que não é uma questão psicológica, não é uma questão emocional, atinge o psicológico, atinge o emocional, mas é uma questão física, é uma dor 7 de 10, que vive comigo constantemente. Eu vou urinar, queima tudo. Se eu for fazer o número 2, por causa se eu fizer o mínimo de força que for, dói e sobe essa dor. Gente, a disforia pra mim tá crescendo cada vez mais, que eu comecei a me cortar, eu comecei a tentar me matar. Será que nenhum profissional consegue ver isso? Será que nenhum profissional consegue ver que a disforia da pessoa tá tão grande que ela não consegue mais viver no corpo que tá vivendo porque ela não sente que pertence a ela? Que mais precisa acontecer? Porque assim,
Meu anjo, eu preciso de socorro agora. Esse vídeo, na verdade, esse vlog, ele é um pedido de socorro. Eu preciso de socorro agora, eu preciso de ajuda agora. Entendeu? Eu tô desde 2016 falando sobre a minha disforia. Eu tô desde 2016 correndo atrás e sem ter um puto no bolso para conseguir fazer nenhuma das cirurgias. Eu não tô falando que eu vou no hospital para eles fazerem uma cirurgia de adequação de genitália para mim sem eu ter passado por processo nenhum. O problema é justamente porque eu já passei pelo processo, eu só não tenho a documentação. E aí vai mais além do que isso, que é a questão do efeito colateral, que a síndrome de Fournier aumentou demais, que são as dores que são insuportáveis, são horríveis. É uma dor que eu tenho que conviver com ela todos os dias. E um médico me mandar para casa, se negar a fazer a retirada do testículos, que estão causando muita dor, e são casos, isso é um caso clínico, isso é um caso físico que atinge sim o físico, o psicológico, o emocional. O que mais precisa acontecer? Eu morrer de tanta dor, a dor ser tão intensa que meu coração parar, meu cérebro parar de funcionar por não aguentar mais a dor, assim como já aconteceu com outras pessoas que passaram por dores tão grandes, que acabaram morrendo por causa dessa dor que não foi tratada e que um dia o corpo cedeu, ou ao ponto de, sei lá, eu fazer alguma merda, entendeu? Eu não quero, eu quero viver, mas eu quero viver sendo eu mesma, entendeu? E, nossa, esse é um apelo, pelo amor de Deus, sistema de saúde, seja particular, para quem consegue usar o particular, que não é o meu caso, e sistema público, vamos trabalhar isso, vamos ajudar, porque assim, cada dia que passa eu me sinto morrendo 100 vezes mais rápido do que o normal. Cada um dia que passa na vida de uma pessoa, normalmente, na minha mente, no meu coração e no meu corpo, parece que eu vivi 100 dias em um dia só. De tão pesado que essa disforia é em mim. E pior ainda, você não, a gente não pode retirar o testículo mesmo com você com dor, porque você precisa ter filhos. Quem disse que eu preciso ter filhos? Eu queria ter filhos biológicos, mas assim, eu vou contar um segredo que já não é segredo pra ninguém. Eu não posso ter filhos biológicos, porque eu sofri um acidente quando eu era criança e o que inclusive depois desse acidente só aumentou as dores que eu tinha no testículos, tá? Porque esse acidente eu já era adolescente, tá? Então eu não posso ter filhos biológicos. Ah, mas se arrancar o testículo vai ter... Não pode, porque tem que ter uma preparação, porque vai ter uma queda de testosterona brusca e o efeito colateral é esse, não tem... Gente, eu faço hormonização há mais de 3 anos, ou seja, eu uso bloqueador de testosterona e tomo a pílula de progesterona, ou seja, não é desculpa. Testosterona, ter filho biológico não é desculpa, porque qualquer um desses, primeiro que infelizmente eu não posso ter filhos biológicos. Você pode ter certeza que se eu ainda pudesse ter filhos biológicos, eu teria, entendeu? Mas eu não posso, eu nem consigo. Hoje, para você ter noção, eu não consigo nem ter um orgasmo. Eu fui fazer uma viagem recentemente, ou não, eu já tinha voltado, na verdade. E aí teve uma pessoa perto de mim que virou e falou brincando pra outra pessoa: eu quero leitinho. Aí ela virou e falou: aí ó, quem pode te dar leitinho? Aí eu virei e falei: não, daqui não sai nada. Eu não tenho libido, sabe?
médicos, cirurgião, por favor, faz a orquitomia em mim logo, só para pelo menos essa dor, porque é uma dor a menos. Se a dor física passar, nossa, tirar os testículos, fizer a orquitomia, a dor física vai passar, entendeu? Aí eu consigo tentar trabalhar melhor com a parte da disforia de genitália. Mas, gente, a disforia somada com essa dor insuportável no testículo que só cresce cada vez mais, entendeu? Eu chegar no hospital com uma dor 10 de 10 e eles me mandarem embora, dar um tramadol e me mandar embora para casa e passar um remédio neurológico, um remédio tipo para emocional, não é emocional, é físico, entendeu? Eu queria ter o poder de encostar no médico assim e transferir a dor para ele, só para ele sentir, não tipo assim que eu vou deixar a dor com ele, mas assim, poder fazer ele sentir o que eu tô sentindo. E aí ele ia ver que a orquitomia é um processo necessário para mim, não é uma coisa de eu quero fazer, entendeu? Eu quero fazer, mas é porque é necessário. É uma dor física, é uma dor emocional, uma dor psicológica. E eu me sinto um lixo, um completo lixo, entendeu? Quando eu vou num hospital com extrema dor e um médico se nega a isso. E detalhe básico é que, como eu falei, foi tirado um pedaço do testículo quando foi feita a cirurgia da síndrome de Fournier. E então, por que não arrancou tudo de uma vez? Já devia ter arrancado os 2 testículos de uma vez, porque eu já tinha falado pro médico que dava muita dor, e eles ignoraram e continuam ignorando. Quando, eu não sei se isso vai acontecer, mas se eu tivesse condições financeiras para fazer a cirurgia da redesignação de sexo, né, que na verdade é adequação de genitália, eu já falei, deixei claro que se eu pudesse escolher o meu doutor, seria o Dr. Matheus Mânica. Eu amo o Matheus Mânica, né? Acompanho ele nas redes sociais, eu adoro ele, é um profissional que eu confio muito. Nesse processo de espera eu conheci outros profissionais que fazem as cirurgias e processos, mas assim, a minha cirurgia de adequação de genitália, se eu tivesse que escolher, seria o Matheus Mânica, mas eu não tenho condições, então eu preciso esperar o sistema público de saúde decidir cooperar, conseguir me ajudar, e eles precisam ter mais profissionais com especialidades na área de atendimento trans, porque, gente, não adianta, eu vou passar 3 anos, eu vou passar 10 anos conversando com psicólogo e com psiquiatra. Se ele não tiver nenhum entendimento com a área trans, ele nunca vai me dar um laudo falando que eu preciso, que a cirurgia é extremamente necessária em mim. Entendeu? Não é só, eu não estou falando num ponto psicológico, eu estou falando num lado psicológico, eu estou falando sobre um lado emocional, mas principalmente físico, extremamente físico. Eu sinto todos os dias, e a parte física zoa a parte psicológica, e a parte psicológica zoa a parte física, porque elas andam juntas, lado a lado. Então, se você da alguma coisa da área de serviço de saúde pública, gente, por favor, me ajuda, porque já era para eu estar nessa lista há muitos anos atrás, muitos anos atrás. Eu provavelmente vou me arrepender de ter gravado esse vlog, porque eu odeio pedir ajuda, eu odeio pedir socorro, mas assim, eu tô aqui. Eu vou provavelmente me arrepender,
porque eu vou me sentir muito humilhada por ter sido necessário eu chegar a esse ponto. Mas assim, eu não vou excluir esse vídeo, esse vlog. Então compartilha com pessoas da área de saúde, compartilha com pessoas trans que talvez possam estar passando pela mesma situação, compartilha com pessoas que sejam LGBTs que apoiem a causa, pessoas que sejam heterocis, mas que apoiam a causa LGBT. Gente, me ajuda de alguma forma. Me ajuda de alguma forma, meu coração não aguenta mais. Eu não aguento mais me sentir sozinha. Não. Eu sei que eu não tô sozinha, mas eu não aguento mais me sentir sozinha. Eu não aguento mais me sentir um lixo. Eu não aguento mais ir num hospital e ser ignorada, entendeu? Eu não aguento mais. Eu não aguento mais. Eu preciso realmente de ajuda. Então me ajude a compartilhar. Talvez aí algum milagre aconteça e, sei lá, algum psicólogo ou psiquiatra vira e fala: tá bom, meu anjo, você não tem dinheiro para pagar, né? Eu vou cuidar de você, eu vou te ajudar nesse processo. Porque eu tenho especialização na área trans, eu vou analisar o que for necessário e aí quando bater o tempo necessário, eu vou fazer o diagnóstico e assim, se eu realmente ler que a sua disforia, que a sua cirurgia de adequação genitália, de redesignação sexual é realmente necessário, eu vou fazer o laudo para te ajudar, sabe? Porque agora eu tô dependendo de caridade, porque eu não consigo nem emprego, entendeu? Porque eu vivo doente, quando eu consigo um emprego, eu fico lá e aí eu começo a ter vários problemas, várias dores. Como que eu vou trabalhar com os meus 2 testículos doendo? Como que eu vou manter um sorriso com os 2 testículos doendo, gente? Como que eu vou... é muita coisa. Então, se você é meu amigo, se você é meu familiar, meu parente, meu fã, ou conhece alguém que seja LGBT, seja trans, ou alguém que seja heterocis, mas que apoia a causa, me ajuda. Me ajuda, pelo amor de Deus, porque infelizmente eu não ganhei na Mega Sena. Se eu ganhasse na Mega Sena seria muito mais fácil, porque eu pagava o profissional e durante todo o processo eu já ia fazendo as depilações a laser e tudo mais. Bateu os 2 anos, 1 ano, porque no caso no particular é 1 ano só de acompanhamento multidisciplinar. Bateu 1 ano, eu tenho condições, já ia ligar pro Matheus e já ia agendar os exames necessários, já ia pegar e já ia fazer a cirurgia, mas eu não tenho condições, infelizmente eu não nasci em berço de ouro, então eu dependo da caridade e da bondade do coração das pessoas e do profissionalismo empático do serviço público de saúde, o que a gente sabe que é bem difícil, principalmente quando o assunto é transexuais, que a transfobia é gigante, a despreparação transfóbica é muito grande. E quando eu falo despreparação transfóbica, é uma despreparação para atendimento e entendimento da comunidade trans, entendeu? Então é isso, eu já tô me arrependendo de gravar, porque eu me sinto muito humilhada a chegar a esse ponto. Mas é isso, eu tô desde 2016 implorando por socorro no meu processo de me estar com quem eu sou e o que eu sou e como eu sou e quem eu quero ser. Eu sou uma mulher trans e eu não tenho vergonha disso. Eu perdi muitas pessoas no meio do caminho porque elas se afastaram de mim por causa de transfobia e outras eu me afastei das pessoas por medo da reação que elas teriam, né? Por isso, sim, uma coisa é essas pessoas saberem que eu sou uma pessoa trans e não conviverem comigo.
outra é elas conviverem comigo e saberem e terem uma reação negativa. Eu sei que eu não consigo controlar a reação das pessoas. Seria muito legal se eu pudesse, porque aí eu ia controlar para serem tudo reações positivas e tal, mas não é assim que funciona. Então, compartilhem bastante, compartilhem com o Ministério da Saúde aí também, se necessário e se possível, e com qualquer área de saúde. Compartilha com o Dr. Matheus Mânica, fala, olha, é isso, né? E bom, a gente se vê em breve, que eu não tenho mais cabeça pra falar nada. Eu tô segurando pra não chorar, porque eu não aguento. Eu tô desde 2016 implorando por socorro. São 8 anos. Eu vou voltar a fazer a terapia hormonal, mas ainda assim, eu ainda... Depois de voltar a terapia hormonal, ainda preciso procurar, encontrar, conseguir um psicólogo, um psiquiatra que me ajude nesse processo e que entenda que o motivo pela qual eu estou fazendo terapia é por causa do processo transexualizador, que é por causa da disforia e não porque eu quero conversar só sobre como foi o meu dia, né? Embora eu precise muito conversar como foi o meu dia, geralmente, mas enfim, é isso. Bom, eu espero que vocês fiquem bem. Eu espero que eu fique bem em algum momento. Um beijo e até mais.